Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. A você que está chegando agora, que está acessando a página da nossa igreja, o perfil da nossa igreja, melhor dizendo, a página da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Itupeva. Muito bem-vindo, muito bom dia a você. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, que essa manhã seja uma manhã de vitória para a sua vida. Eu sou o pastor Alessandro Moraes, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, igreja que tem sobre a presidência o nosso pastor José Honório dos Santos, no qual no momento eu quero mandar um grande abraço ao nosso amado pastor e também ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Valdemar Brito Oliveira. Deus abençoe o nosso pastor, superintendente da Escola Dominical. Também mandar um abraço à primeira-dama, nossa irmã Nilza. Deus abençoe. E queremos dar boas-vindas aí aos irmãos que estão chegando. Mais uma vez, hoje, vamos fazer mais uma vez uma aula online, em virtude do tempo que está se fazendo e por uma questão de cautela e de cuidado aí a todos os nossos irmãos, aos irmãos que estão chegando, muito bem-vindo, e te convido nesse momento, dentro da medida do possível, a mandar o link aos irmãos, demais irmãos, para que juntos possamos estudar a palavra do nosso Deus. Hoje está fazendo um friozinho na nossa região aqui, isso já era de se esperar, mas espero que essa manhã sejamos aquecidos pela palavra do nosso Deus, que é viva e que é eficaz. Então Deus abençoe desde já cada um dos irmãos e que essa manhã venha se resultar em bênção para a minha e para a sua vida. Quero mandar o meu grande abraço aqui a todos os nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço também aos professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, aos pastores, pastor Miro, muito bom dia, um grande abraço ao pastor Miro, a toda a sua família, irmã Liette, os filhos, Deus abençoe. Meu abraço também ao pastor Alessandro Freitas, ali do Monte Serrate, irmã Tati. Deus abençoe o presbítero Idom, irmã Tatiana. Deus abençoe também pastor Neviton, irmã Neide, presbítero Nelson, irmã Viviana. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês, pastor José Tibúrcio, irmã Edileuza, sintam-se abraçados. Meu abraço também vai para o presbítero Marcelo Aderaldo, ali do Parque das Hortênsias, e a sua digníssima nossa irmã Luciana, Deus abençoe, presbítero Odair, irmã Fabiola, também ali do Fazenda São Pedro, que Deus possa abençoar de uma forma especial, e também presbítero Jorge, a nossa irmã Kelly, que o Senhor Jesus venha abençoá-los de uma forma gloriosa. Deus abençoe mesmo os nossos irmãos, nossos professores da escola dominical que estão chegando, e vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nessa manhã nós estudarmos a nossa lição. Irmã Maria Luísa, irmã Malu, a paz do Senhor. Nosso irmão Merival também já está por aqui. Irmã Sandrinha, nossa irmã professora Elaine Melo. Deus abençoe, irmã Elaine. Receba o nosso abraço, um grande abraço aí a toda a família. Sintam-se abraçados. Irmã Veronice, irmã Margarete Nascimento. Que bênção, irmãos. Vamos juntos aqui estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração e logo em seguida a gente já começa então a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai Celestial,
Quero pedir a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida dos teus servos, Senhor, que estão acessando, Senhor, esta live da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada um dos teus filhos, Senhor. Queremos te agradecer por esse dia, por esta manhã, e pedimos a ti a tua misericórdia, a tua graça, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de crescimento espiritual. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria, que todo o ensinamento, Senhor, transmitido pela tua palavra, possamos, Senhor Jesus, levá-los à reflexão, praticarmos aquilo que o Senhor nessa manhã nos ensinar. Senhor, abençoe a cada lar, abençoe a cada família, a cada irmão, Senhor Jesus, que vai assistir essa aula. Estenda as tuas mãos e que as tuas bênçãos se estendam sobre o lar de cada um dos teus servos. Fica conosco, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está acamado, que o Senhor Jesus venha restaurar a saúde, Senhor. Visita, Senhor, o teu filho, a tua filha, que neste momento está hospitalizado. Senhor, o teu servo, a tua serva, que está passando por um momento difícil, Senhor. Que este domingo, Senhor, o Senhor possa fazer coisas gloriosas. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje lição de número 8. Veja como o tempo aí está passando e nós já estamos na lição de número 8. É um assunto muito importante. As causas da desunião devem ser eliminadas. Lição de número 8, hoje dia 23 de agosto de 2020. Estamos aí, olha, praticamente caminhando já para o final, de mais um trimestre, mas estamos agradecidos a Deus por todas as coisas e pela oportunidade que Ele nos dá. Irmãos, olha que tema nós vamos estudar essa manhã. As causas da desunião devem ser eliminadas. Quantas lições nós temos aqui a aprender com Neemias. Neemias, toda a sua história, toda a sua trajetória já nos traz grandes lições. E tenho certeza que essa manhã não será diferente. Nós estamos aí estudando nesse trimestre uma lição cujo título é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E cada dia que nós estamos estudando, cada domingo estamos estudando um assunto. A aula passada, por exemplo, estudamos sobre o povo de Deus deve se separar do mal. E hoje, então, vamos falar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. E aos irmãos que continuam chegando aí, o meu abraço, Deus abençoe. Nosso irmão presbítero, irmão Wilson, irmã Fátima Antão, Deus abençoe a cada um de vocês. Nosso textuário diz assim, Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um salmo muito conhecido, muito lido nas nossas igrejas, muito conhecido pelo povo de Deus, e que também deve ser praticado. Olha só, é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união é um desafio? Sim, é desafiador. Porque quando se trata do ser humano, o ser humano ele vai ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas nada disso nos impede de nós vivermos em comunhão. Nada disso nos impede de nós buscarmos viver uma vida que agrada ao Senhor e que também seja bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, Salmo 133 é um salmo maravilhoso e que devemos sempre refletir e levá-lo à prática. Falando em prática, nossa verdade prática, ela diz assim, olha,
A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. A união é uma força indispensável para a igreja. É importante você entender, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo. Mas não dá e nem tem como, por exemplo, sermos igreja sozinhos, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Além dos problemas, por exemplo, de pandemia, economia e tantas outras coisas, mas também estamos vivendo um momento de apostasia. As pessoas hoje, por muito pouco, estão se desviando da fé, abandonando a fé, deixando o compromisso, o propósito com o Senhor Jesus. E a gente sabe que é uma gama de pessoas que afirmam, né, que podem e por uma razão querem ser cristãos sem fazerem parte da igreja de Cristo, né? E isso é um problema muito sério, porque o Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja e o Senhor nos chamou para vivermos em comunhão. Temos que viver em comunhão, temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor, e não só estar na casa do Senhor, mas que temos o prazer em estar reunidos como irmãos, como família, né, servindo a Deus. Afinal de contas, qual é o nosso grande objetivo? Qual é o nosso grande propósito? É um dia morarmos no céu. Se nós quisermos um dia morarmos no céu, devemos ter consciência de que nós vamos passar a eternidade juntos. Então, ou seja, né, é importante termos aí em mente a importância e a necessidade de vivermos em comunhão, vivermos em união. E ela é uma força, a união é uma força indispensável para a igreja. Nesse momento, irmãos, em que o mundo se levanta cada vez mais contra a igreja, em que o sistema cada vez mais tenta oprimir a igreja, tenta se levantar contra os princípios cristãos, os princípios bíblicos, né, deixados pelo Senhor Jesus, deixados pelo nosso Deus. Enquanto o mundo se levanta, o sistema do mundo vem na contramão da nossa regra de fé, dos conceitos morais, dos conceitos de família. A igreja, ela precisa cada vez mais estar unida. E Jesus, ele disse também que o mundo, ele iria nos conhecer, o mundo iria saber que nós somos discípulos de Jesus, pelo fato de nós amarmos uns aos outros. Então, por isso, irmãos, que como igreja de Cristo, né, e quando eu falo igreja de Cristo, isso é no todo, nós devemos estar unidos, né? Que possamos olhar para a palavra do Senhor e buscarmos a viver uma vida de união à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E isso vai só agregar para nós como cristão. Isso só vai nos ajudar. Os irmãos, observa que quando nós temos essa preocupação de viver em união, um momento de dificuldade, um momento de problema, um momento de dor, de aflição, nós vamos orar, nós vamos nos unir e o Senhor vai nos dar graça. Olha só, se nós analisarmos bem, mesmo em relação ao nosso Brasil, quantas e quantas situações Deus nos livrou pelo fato da igreja estar unida, da igreja caminhar realmente, sabe, num objetivo, defender princípios, defender valores, defender realmente padrões morais e éticos. Nós, como cristãos, nós tivemos várias vitórias pelo fato de nós estarmos unidos. E olha, irmãos, se você ama, né, se você ama a sua família, se você ama viver uma vida correta, séria, piedosa,
a união como cristão, a união como família de Deus, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Você como cristão, sozinho você consegue até chegar a algum lugar. Mas se nós estivermos unidos, nós vamos muito mais longe. Muito mais longe. Por mais que eu e você tenhamos habilidades, mas sempre vai ter alguém que vai ter habilidades que vai sobrepor as nossas. E isso só soma, isso só agrega quando nós nos juntamos com pessoas, né, que naquilo que para nós temos grandes dificuldades, outros têm grandes facilidades. E naquilo que outros têm dificuldade, nós temos facilidades. E nisso, irmãos, juntando todas essas forças, o que acontece? Vamos mais longe. Conseguimos os nossos objetivos, os nossos alvos. Vamos trabalhar unidos. E o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado, ele é glorificado. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, né? Aquele que tiver a lição, né, mantenha a sua lição aberta aí na lição de número 8, né? E aquele que não tiver, abra sua Bíblia no livro de Neemias, o capítulo 5. E eu, inclusive, até gostaria que você, amado irmão, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, o capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos, mas depois nós vamos ler outros versículos que são de suma importância aqui para a nossa lição e que fazem parte de todo esse contexto. Então, Neemias, o capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, olha: Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Agora o versículo 6, capítulo 5 e versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, de vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém? Então, quero que você deixe aí, por gentileza, aberto no capítulo 5, porque nós temos alguns versículos, irmãos, para que os irmãos entendam bem esse contexto aqui. Há outros versículos que nós precisamos ler dentro do capítulo 5, para que você tenha uma visão geral de toda a problemática que ocorreu aqui dentro desse texto, tá? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos depois, obviamente, ler, né? A gente bem sabe, irmãos, que todo o problema que ocorreu aqui, né, tem um fator aqui, assim, primordial. Depois, à medida que nós vamos estudando, caminhando pelo texto, nós vamos vendo aqui, mas havia um problema muito sério aqui nesse
período da reconstrução, né? Mesmo já praticamente encerrando a construção, tanto do templo, dos muros de Jerusalém e assim por diante, havia um problema muito sério chamado injustiça social. E a gente sabe que esse é um problema muito latente, muito presente na nossa sociedade, nos países subdesenvolvidos, né? E triste dizer, principalmente em nossa nação. E tudo isso, né? Tudo isso levou a uma total desordem para eles lá e também levou o povo a uma desunião e a um estado assim de hostilidade muito grande, muito grande. Então, irmãos, assim, para nós isso fica muito claro. Aonde se tem injustiças sociais em grande escala, né? A raiva, a ira, né? A hostilidade ela tende a ser muito grande, muito grande. E a gente sabe também que se você se estender isso para a sociedade, você vai ver que o crime, a corrupção, tantas outras coisas vai se desencadeando aí mediante as injustiças sociais, né? As injustiças sociais, ela abre portas assim para muita coisa ruim, muita coisa ruim. E a Bíblia, ao longo da palavra do nosso Deus, nós vamos ver o tempo todo Deus levantando homens, Deus levantando profetas para não só advertir o povo, não só advertir sacerdotes, não só advertir o povo judeu, mas também combater as injustiças sociais, né? Por exemplo, os irmãos lerem, creio que muitos dos irmãos têm lido, têm estudado, um grande profeta, por exemplo, que ele combate, vai na direção disso aí, é o profeta Amós. O profeta Amós realmente ele se levanta com a graça, com a autoridade de Deus para justamente combater injustiças sociais, tá? Em relação a Neemias não foi diferente, né? Neemias ele não só tem aquele sentimento, né, de tristeza quando ele soube da situação que os seus compatriotas estavam vivendo, mas também assim o sentimento de justiça dentro desse contexto aqui, né? Os versículos que nós lemos aqui, os irmãos por certo já teve noção, mas nós vamos depois analisar isso com alguns pontos maiores, tá? Então olha só, a união, olha só, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então a gente sabe muito bem que quando, né, quando Ciro coloca no seu coração a missão de reconstruir o templo, de reedificar o templo, e depois quando os judeus realmente se unem para esse propósito, a gente sabe que tudo isso era cumprimento profético, que nós já vimos lá atrás já, né, já havia uma profecia já, dita pelo profeta Isaías, inclusive, né, também dita pelo profeta Jeremias, né, ambos, de uma certa forma, eles vão falar do mesmo assunto, mas de formas diferentes, e depois, né, Daniel fazendo uma análise nas Sagradas Escrituras, nos escritos sagrados, ele também observa que o tempo estava passando e que estava chegando esse momento. E quando chega, obviamente, o tempo do reinado de Ciro, que foi um marco muito grande o reinado dele, e que ele realmente, a ele é mostrado dentro dos pergaminhos, dentro das Sagradas Escrituras, o que realmente havia de acontecer. A gente observa que os judeus eles se empenharam, né? Nem todos, obviamente, mas teve aqueles que realmente se empenharam e demonstraram o desejo de ir, o desejo de reconstruir o muro, os muros, o desejo de reconstruir o templo e assim por diante. Então, grande foi o empenho daqueles que realmente colocaram no seu coração de ir e reconstruir os muros,
Primeiramente, eles reconstruíram o altar, o que é algo fundamental, né? A gente observa que, de primeiro ponto, eles têm a preocupação de restaurar a comunhão com Deus, o sacrifício às coisas de Deus. Depois, logo em seguida, começa-se então as bases, os alicerces, né? O templo e assim por diante, os muros e assim vai. Então, olha só, qual era a base dessa união? Essa união, irmãos, primeiro mostrava que o povo estava reunido, né? O povo tinha um propósito, né? Ou seja, estava ali vivendo em unidade. Essa unidade ela faz toda a diferença. Esse povo tinha fé no único Deus verdadeiro. No único Deus verdadeiro. A prova disso, eles estavam tão bem alinhados com Deus que quando os samaritanos vêm para oferecer ajuda, você observa que eles não aceitam. Eles não aceitam. E por que eles não aceitaram? Sabiam muito bem. Os samaritanos diziam assim que oferecia sacrifício ao Senhor, mas oferecia sacrifício a outros deuses. Então eles acharam por bem e de forma muito sábia, né, que os samaritanos seriam incompatíveis, porque na verdade não tinham a fé num único Deus. Até criam também no Deus Criador dos céus e da terra, mas criam em outras divindades. E aí esse sincretismo religioso, ele não nos serve. Ele não nos serve. Por exemplo, o ecumenismo, né? Tudo são práticas que, obviamente, irmãos, né, são ajuntamentos, vamos dizer assim, que a palavra do Senhor e o nosso Deus nunca concordou. O evangelho genuíno, ele é imparcial. O verdadeiro e genuíno cristianismo, ele é imparcial a essas coisas. Então, olha, o povo, eles estavam reunidos, tinham um único propósito, né? Professavam a fé no único Deus verdadeiro, tinham renovado o altar do Senhor, ou seja, tinham restaurado o culto. Então, assim, a união do povo, realmente, assim, nos principais aspectos, eles estavam muito bem alinhados. Muito bem alinhados. Os irmãos observam quando a gente fala em restaurar culto, restaurar altar, a primeira coisa que fica muito latente, muito clara aqui, é a restauração no que tange a comunhão com Deus, no que tange a vida com Deus, né? E o primeiro aspecto da comunhão que você precisa ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o irmão. Agora, uma coisa também é muito importante você saber. Se você não tem comunhão com seu irmão, automaticamente você não tem comunhão com Deus. Se você diz que você ama Deus, mas você aborrece o seu irmão, você está em trevas. E quem diz isso é a palavra do Senhor. Então, olha, aqui você observa que as bases dessa união, o povo estava vivendo uma unidade, fé no único Deus verdadeiro, renovar o altar, estavam ali todos imbuídos no mesmo propósito da reconstrução do templo ali, restauraram o culto, ou seja, todos ali estavam cooperando ativamente nesse processo de restauração da cidade. Irmãos, como é maravilhoso quando nós temos o mesmo propósito, quando nós temos o mesmo objetivo, quando nós caminhamos na mesma direção. Como Deus nos abençoa. E isso eu quero deixar isso claro para você, né? Que a igreja, obviamente, a gente sabe que ela começa em casa, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, mas as primeiras pessoas que nós temos que estar alinhados e viver em comunhão, né? É justamente começar com a nossa família, né? Começar com a nossa família. Então, se nós temos essa união em família, né? Cada casa ali com o seu objetivo, com o seu propósito de servir a Deus, de ambos lutarem pelo bem-estar de cada um dos outros. As dificuldades podem vir, os problemas podem vir, mas pode ter certeza que serão superados. É bem isso, olha, o nosso irmão Antônio colocou aqui, né, Eclesiastes 4:12, e realmente o cordão de 3 dobras
não se quebra tão depressa. Por que que o cordão de 3 dobras ele não vai se quebrar? Porque ele vai ter resistência. Resistência. Então, ou seja, está ali unidos, né? Essas dobras aqui, elas vão estar, obviamente, fazendo parte de um todo aqui. Então, quando a família tem esse objetivo, tem esse propósito, né? Quando a família vive em unidade, isso eu estou falando de cada lar, de cada casa, né? Então, olha, isso se torna muito mais fácil, muito mais fácil. Então, assim, quando o esposo está muito bem alinhado à esposa, alinhado aos filhos, e se estende à família, é muito mais fácil de nós estarmos alinhados à nossa igreja, ao ministério e assim por diante. Agora, irmão, se a pessoa já não tem comunhão dentro da sua casa, né? Como é que vai ter comunhão na casa de Deus? Uma pessoa que só cria conflitos, por exemplo, né, dentro do lar, como é que vai viver uma vida de comunhão dentro da casa de Deus? Pode até viver num certo momento, mas vai chegar uma hora que as coisas elas vão ser reveladas. E olha, o segundo tópico, esta união entre judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, né? Também, olha, na igreja há muitas coisas unificantes. Então veja, nós, como igreja de Cristo, irmãos, nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é anunciar as boas novas de salvação. A missão da igreja é fazer missão, né? Pregar a mensagem de salvação, viver em unidade, viver em amor, né? Todas aquelas lições deixadas em Atos dos Apóstolos, né? Olha, e perseveravam, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, e diz a Bíblia que em toda a alma havia o quê? Havia temor. Então, olha, essa perseverança, né? Estavam todos ali unidos nesse propósito, nesse objetivo. Todas essas coisas unificantes fazem a diferença. Então, olha, e todos nós já passamos, né? Os salvos em Cristo Jesus, olha, coisas que nós vivemos juntos, todos nós passamos pelo novo nascimento. Se você está assistindo essa aula e não passou, vou dizer para você a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos. Necessário é vos nascer de novo. Então, a igreja de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, ela passou pelo novo nascimento, nasceu de novo, né? Todos nós, por exemplo, cada vez mais procuramos viver em unidade, entendendo, né? Os irmãos lembram aquela passagem de Efésios? Nós já estudamos algumas lições lá atrás, inclusive no trimestre passado, que Cristo ele derrubou a parede da separação entre gentios e judeus e fez um só povo. Então veja só, toda a barreira foi derrubada, né? Então nós precisamos ter isso em consciência, né? Então, ou seja, Deus de judeus e gentios fez uma família, uma só família, um só povo. E essa unidade, ela é indiscutível. E nós somos um em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue, né? O Verbo ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ou seja, Jesus ele é a nossa união. Jesus ele é o motivo do qual nós devemos estar unidos. E olha, quando a igreja vive também cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo também ele vem, né? Quando a igreja, olha, em Atos dos Apóstolos, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, isso é unidade. Isso é unidade. Tá? Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Se una. Una-te aos irmãos, ao povo de Deus, né? Aprenda com Atos dos Apóstolos. Então a gente observa que a união ela faz toda a diferença. Jesus ele disse, antes de Jesus
subir ao céu, Jesus falou para eles, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E obviamente eles estavam ali unidos. Então, antes de receber a virtude, o poder do Espírito Santo, para eles saírem pregando com graça, com unção, com autoridade, eles estavam unidos. Então, essa união faz toda a diferença. Como é que eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho comunhão com o irmão, eu não cumprimento o irmão, não cumprimento a irmã, me sinto superior a um irmão, a uma irmã? Então, isso precisa ser revisto. Precisamos tomar muito cuidado. E olha só, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela torna-se uma antessala do céu. Olha que coisa gloriosa. Por isso que o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós temos que considerar isso, né? Olha, os crentes sentem-se apoio espiritual para a sua vida. Quando nós temos união, irmãos, um irmão está passando por uma prova, um irmão está passando por dificuldades, o que nós vamos fazer? Nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos unir nossas forças, nós vamos somar em um único propósito, em um único objetivo, e o Senhor vai honrar nossa fé. E o Senhor vai trazer respostas, não é verdade? Olha só, nós vivemos num mundo, irmãos, que anda totalmente na contramão dos princípios, dos valores morais, dos valores cristãos. Tenho certeza, como o comentarista disse aqui, quantos e quantos não sofrem perseguição no trabalho, na vida profissional, às vezes até mesmo na família, quando há pessoas não crentes, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. E quantas vezes você sofre, né, perseguição, zombaria, e tudo isso aí nos entristece. É uma bênção quando você chega na igreja e você vê um povo, você vê uma multidão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Quando você tem pessoas que você pode abraçar e dizer, olha, irmão, me ajuda em oração, olha, eu estou passando por um problema assim, assim, assim. A Bíblia fala, comunicai aos santos as vossas necessidades. Então, quando a gente tem justamente essa preocupação, quando a gente tem essa preocupação de viver em união, irmãos, muitos problemas são solucionados. Olha, quantas barreiras caem deixam de existir quando nós vivemos em união, quando nós temos a união. Então, um exemplo, às vezes a pessoa de segunda a sexta, né, vive momentos difíceis, o jovem lá na escola, às vezes, né, é alvo de zombaria, é alvo às vezes um professor trazendo uma ideologia, uma corrente filosófica que vai contra os princípios, contra os valores cristãos, às vezes é um irmão na empresa, às vezes é na sociedade em si. E aí, quando você chega na casa do Senhor, irmãos, tem que ser um momento de alegria, aonde todos ali, obviamente, vão estar focados em um único propósito: adorar Deus em espírito e em verdade, servir ao Senhor, se alegrar. O momento, olha, o nosso momento na casa de Deus, nosso momento como membros do corpo de Cristo tem que ser um momento de refrigério, tem que ser um momento de união, tem que ser um momento de alegria, né? O momento que nós passamos na casa do Senhor, irmãos, tem que ser aquele momento assim que vai, me permita usar essa expressão, recarregar a nossa bateria para você enfrentar mais uma semana na presença do Senhor, mais uma semana servindo a Deus, né? Mais uma semana enfrentando os desafios, e aí com certeza o Senhor ele vai honrar. A união ela vai nos fazer fortes, né? Porque unidos nós vamos, olha só, nós vamos conquistar, unidos nós podemos compartilhar as nossas cargas, né? Aquilo que está tão difícil para mim, de repente eu tenho um irmão, eu tenho um amigo que eu posso chegar e falar assim, olha, me ajuda em oração, e aí de repente aquela pessoa pode ser um canal de bênção, aquela pessoa pode ser um canal de bênção que vai ajudar eu carregar esse fardo, carregar essa dificuldade, solucionar esse problema,
né? Solucionar esse problema, irmãos, é uma bênção. Que quando, por exemplo, você está com algo que está pesando na sua mente, está tirando o seu sono, e de repente você compartilha com o irmão e aquele irmão diz para você: olha, eu sei como te ajudar, tem como ajudar você. E às vezes de uma forma tão rápida, tão simples, aquele irmão te ajuda. E os irmãos já pararam para pensar que às vezes a solução, a ajuda, ela vem de pessoas que a gente menos imagina, né? Sabe por quê, irmãos? Nós não conhecemos o outro na sua totalidade. É por isso que nós temos que viver em união. Irmãos, quanto mais unidos nós formos, mais vitoriosos seremos. Mais vitoriosos seremos. E volto a dizer, às vezes aquilo que para você é um problema tão grande, tem alguém, né, que possa realmente te ajudar. Olha que coisa interessante, ó, nosso irmão diácono Adriano. Adriano, um grande abraço a você, querido. Ele diz que ele é testemunha que o Espírito Santo toca, olha, nos seus servos para enviar socorro em horas de grande necessidade. Irmão Adriano, eu posso dizer uma coisa para você, amado. Eu também sou testemunha disso. E tenho certeza que tem outros irmãos também. Grande abraço, irmão Adriano. Que alegria receber sua mensagem, né? E ter o irmão aqui conosco. A gente sabe que o irmão é um grande pregador da palavra de Deus, né? Um amante das Sagradas Escrituras. E tá aí, né? O irmão, nas suas mensagens, por diversas vezes o irmão conta testemunhos dentro dessa temática. E isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Irmãos, e isso que o irmão Adriano escreveu, somando aquilo que o nosso irmão Antônio, presbítero Antônio, falou, que um cordão de 3 dobras, não se rompe facilmente. A gente sabe que diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, se nós estarmos alinhados em Deus, olha, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, né? O que Deus vai fazer? Deus vai tocar no coração de pessoas, como o nosso irmão está dizendo aqui, né? Deus vai tocar no coração de pessoas e de repente, irmãos, as pessoas vai começar a te ajudar. Me lembro que uma vez eu estava passando uma situação muito difícil, muito complicada mesmo. E Deus tocou no coração de uma pessoa e falou assim: olha, isso aqui é para você. E aquilo, irmãos, aquilo foi a resposta, assim, olha, aquilo resolveu 100% aquele problema. Irmãos, e quando a gente vive em comunhão com Deus e com os irmãos, vou dizer algo aqui muito simples, mas é muito verdadeiro. Vai ter momentos que você vai até acordar com o problema. Você acorda, o problema está ali latejando na sua cabeça. Mas no decorrer do dia, Deus toca, como o nosso irmão Adriano disse, no coração de alguém, no coração de uma pessoa. Irmãos, e questão assim, muito rápida, o problema se resolve. E aí naquele mesmo dia você vai deitar com o coração agradecido, com a alma mais leve. Por quê? Porque você vive em comunhão, porque você está em comunhão com Deus, está em comunhão com os irmãos. E viver em comunhão é viver na bênção do Senhor. Não há bênção maior do que nós vivermos em comunhão. Então, às vezes você acorda assim com um grande problema, mas você vai dormir depois agradecido a Deus porque a solução chegou, a bênção chegou, a vitória chegou e o nome do Senhor Jesus, ele foi glorificado, né? Então, olha só. Uma pedra sozinha, né? Uma pedra sozinha, facilmente ela vai ser levada pela água. Agora, irmãos, e uma barragem, né? E várias pedras ali colocadas. O que vai acontecer? A água vai fazer o contorno, né? Mas as pedras, a barragem, ela vai continuar. Então, irmãos, talvez até hoje você está sendo levado pela circunstância, pelos problemas, porque você não está vivendo em comunhão. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos.
E é importante, olha, vou te dar um conselho aqui, tá? Para de ficar com esse pensamento, ninguém gosta de mim, olha, ninguém olha para mim, olha, ninguém, né, ninguém se atenta para minha vida. Tira isso da sua mente. Isso aí é uma seta que o diabo vai lançando, né? E aí vai deixando a pessoa cada vez mais para baixo, vai deixando a pessoa deprimida. E quando na verdade, às vezes, não é que as pessoas não ligam, não é que as pessoas não gostam de você, né? Mas é importante também nós fazermos o nosso papel. É importante você cumprimentar as pessoas, sorrir para as pessoas. Nesse momento onde as redes sociais, a internet hoje se tornou um dos principais meios da nossa comunicação, você mandar um bom dia para um amigo, você mandar um abraço para um amigo, você mandar uma mensagem de esperança para um amigo, irmãos, tudo isso fortalece a nossa comunhão. Já parou para pensar? As pessoas mandam tanta besteira, tanto lixo, né? Via WhatsApp, via Facebook, até mesmo via Instagram, às vezes você vê tanta coisa desnecessária. E se mandasse um versículo bíblico, se mandasse uma palavra de edificação, se mandasse algo que agregasse valor, você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. As pessoas vão parar e pensar, puxa, olha, recebi uma mensagem aqui do irmão fulano, automaticamente responda. Mande lá, olha, Deus abençoe, amado. Um dia de vitória, um dia de bênção. Irmãos, isso nos edifica. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é viva e eficaz como material impresso, ela é viva e eficaz na forma digital, ela é viva e eficaz na sua oralidade. Em todos os aspectos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Entenda isso. Isso ninguém pode tirar. E quando, irmãos, eu estou meditando, mergulhando na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, né? E compartilhando ela, irmãos, eu estou fortalecendo cada vez mais os meus laços de amizade, de comunhão com os irmãos. Então, olha, né? Uma igreja, olha, que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Uma igreja unida, uma igreja que tem um foco, uma igreja que tem um único propósito, né? Ela vai ter um testemunho maravilhoso. Qualquer problema que tiver, essa igreja ela vai se unir para resolver. Esta união, olha, é uma verdadeira força. Então é por isso que nós devemos, né, estar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, né? Vivemos o que o Salmo 133 diz. Essa comunhão é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla dos seus vestidos. É como o orvalho que desce, né, sobre o monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então olha só, esse orvalho, o que ele traz, irmão? O que o orvalho traz para a plantação, para a vegetação? O orvalho ele vai trazer vida. O orvalho, quando cai sobre a plantação, sobre a vegetação, né, vai deixar a plantação mais verde, vai trazer mais vida. E a comunhão, ela nos traz vida. Eu viver uma vida de comunhão com você, o que eu vou ter? Eu vou ter mais ânimo, eu vou ter mais disposição, né? A nossa amizade cada vez mais fortalecida, irmãos, nos faz ter ânimo. Uma das necessidades do ser humano é viver em sociedade, né? Havia um sábio, ele não era filósofo, Abraham Maslow, né? Esse homem ele desenvolveu uma pirâmide, né? Inclusive acho que a irmã Marli Reis deve estar por aqui, e ela, por certo, ou qualquer outro irmão que conhece sabe o que eu estou dizendo, a professora Janete, tem outros irmãos que sabem o que eu estou dizendo aí. Abraham Maslow, ele desenvolveu uma pirâmide num dos seus estudos que era sobre as prioridades do ser humano e sobre as necessidades do ser humano. E uma delas, irmãos, assim, que é um fator fundamental, o ser humano ele tem necessidade de viver
em sociedade. Nós temos, é necessidade básica nossa ter amigos, termos irmãos, vivermos unidos, sabe? Você ter pessoas, você amar e ser amado. Tudo isso, irmãos, nos faz crescer, nos faz melhorar. Ser humano, Deus não fez o ser humano para viver sozinho, para viver isolado. Então, assim, união é uma coisa indiscutível. Tá? União é uma coisa assim, você não pode deixar de viver em união. Quando Deus fez Adão e Eva, o que Deus falou lá no Éden? Primeiramente, quando Deus fez Adão, fez os animais, tal, criou tudo, né? Primeiramente, obviamente, fez os céus e a terra, depois foi criando os animais, a vegetação, tal. Fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Vamos colocar as coisas na sequência. E depois o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. O próprio Criador, o próprio idealizador da criação, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. O que Deus fez? Deus fez a mulher, a ajudadora, a companheira para estar ao lado dele. Então veja, o homem ele já foi feito também para viver em sociedade. Não dá para viver isolado. Temos que viver em união. Temos que viver em comunhão. E isso é um fator, né, que nós não podemos abrir mão. E o diabo ele quer fazer o quê? Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Né? Um dos significados do nome diabo é caluniador. E a gente sabe que a calúnia é uma coisa que vai nos colocar, obviamente, contra um ou outro e vai só pesar. Então precisamos tomar muito cuidado. Olha só, então olha, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12, né, que já foi colocado aí pelo nosso querido presbítero irmão Antônio, presente também aqui em nossa lição. O segundo tópico ele vai dizer o seguinte, muito bem, irmã Marli, né? Muito obrigado, irmã Marli, né? Maslow ele foi sábio criando essa pirâmide, e isso é verdade, né? Eu fiz questão de citar a irmã ou outros professores que estão aqui que conhecem, né? E é justamente essa pirâmide, ela fala sobre as prioridades do ser humano, né? E amar e ser amado, viver em sociedade, isso é indispensável, tá? Então, muito obrigado, irmã, obrigado mesmo. Segundo tópico, olha só, a união entre os judeus estava ameaçada, né? Qual era essa ameaça? Tratava-se então, como eu já disse aqui, de uma grande injustiça social. Aí agora eu quero, justamente, vamos voltar, pega a sua Bíblia, tem alguns versículos, irmãos, que o autor ele não citou aqui, mas você precisa entender quais injustiças são essas, né? O que de fato estava acontecendo, né? Que tipo de injustiça é essa que eles estavam vivendo? Neemias, o capítulo 5, olha só, eu vou ler aqui alguns versículos, volta aí para a sua... Pega a sua Bíblia, de preferência pegue a sua Bíblia, você vai entender alguns versículos que ele não citou, você vai entender que tipo de problema que eles estavam vivendo. E eu vou ler numa versão que é a Nova Almeida Atualizada. É até um conselho aos irmãos, né? Aqui como nós temos alunos, professores da escola dominical, a Nova Almeida Atualizada, a NAA, é uma versão muito importante para o professor, vai te ajudar você a entender o texto com mais clareza, e eu vou ler essa passagem aqui. Então, ó, Neemias, o capítulo 5, diz assim: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, olha só, olha qual eram as injustiças sociais, quais eram os problemas que eles estavam vivendo. Versículo 2, olha, ele não está na lição, e eu acho que é muito importante você entender quais eram os problemas. Então, versículo 2, Neemias 5:2, olha, porque havia os que diziam, olha, 4 problemas nós temos aqui. Somos muitos nós, os nossos filhos e nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos.
Também houve, esse era um problema. O segundo problema, também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguirmos o trigo em meio a esta fome. Segundo problema. Terceiro problema, houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado, até para pagar o rei o tributo sobre as nossas terras de nossas vinhas. Né? Então esse era um terceiro problema. Nós somos da mesma carne, nós somos compatriotas, nossos filhos são tão bons quanto os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. E algumas das nossas filhas estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois o nosso campo e as nossas vinhas já são de outros. Então, olha, nós temos, na verdade, 4 grandes problemas. E que o autor, na verdade, ele não colocou esse versículo, e esse versículo mostra quais eram as injustiças sociais. Então, eu vou voltar só para você entender qual era o primeiro grande problema. Havia aqueles que não possuíam terra e, no entanto, necessitavam de alimento. Então você tem, né, uma questão aqui de pobreza, necessidade mínima de sobrevivência. Esse era um problema. Segundo problema, havia um grupo de pessoas que tinham dificuldades em alimentar as suas famílias, embora eles tinham propriedades. Tá? E a necessidade era tão avassaladora que havia hipotecado as suas casas e campos para comprar comida, ou seja, os seus bens já estavam em risco porque eles não tinham condições de sustentar as suas famílias. Terceiro problema, qual era o problema? Olha só, havia um grupo, né, que havia tomado dinheiro emprestado para pagar o imposto, não tinham condições de pagar o imposto, porque o empréstimo, na verdade, porque os juros era exorbitante. Então, assim, e um detalhe, irmãos, era judeus pegando dinheiro de judeus e cobrando um absurdo. O quarto problema, e aí preste bem atenção, o quarto grupo, ou quarto problema, na verdade, eram judeus que eram ricos, mas que exploravam os seus irmãos, tomando as suas terras, tomando filhos com garantia. Pais judeus foram forçados a escolher entre a fome ou a servidão para os seus filhos. Judeus haviam desobedecido, a gente sabe que lá atrás eles se desobedeceram e eles estavam então colhendo frutos. Então, assim, você tem pessoas que não tinham condições de se alimentar, você tinha pessoas que haviam já hipotecado suas casas, seus bens, né, para alimentar suas famílias. Você tinha aqueles que haviam pego dinheiro emprestado, mas os juros eram tão grandes que não conseguia pagar o empréstimo. E você tinha aqueles que estavam literalmente explorando o outro. Então, assim, 4 grandes problemas. Aí a gente vê que o autor da lição, do versículo 1, ele pula para o versículo 6. Então, por isso que é importante você ler o texto bíblico para você entender. Então, você tinha aqui 4 grandes problemas. E aí, o que ele fez? Né? Aí, olha, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 6, que ele ficou muito irritado. Ele ficou muito irritado, Neemias ficou muito irritado, ouviu toda essa reclamação, ouviu todo esse clamor do povo, e aí diz a Bíblia no versículo 7 que ele ficou pensando a respeito disso, né? Ele ficou pensando, quando a Bíblia diz aqui, olha, e considerei comigo mesmo no meu coração, na verdade ele ficou refletindo, ele ficou pensando sobre aquilo. Imagina como ficou a cabeça de Neemias nessa hora, né? E aí então, além de ele ficar irritado, ele teve que parar e pensar. A Bíblia diz algo muito importante para nós: irai-vos e não pequeis, né? Os irmãos observam que não quer dizer que o crente não vai ficar irritado, né? Jesus ficou irritado. Jesus ficou irritado com aqueles fariseus que se gabava ser santarrão, né? Jesus ficou irritado com o que fizeram com a casa dele. Jesus chegou ali, virou a mesa dos cambistas, né? Pegou o chicote, bateu na mesa e falou: a minha casa será chamada casa de oração, vocês ficam fazendo da minha casa covil de ladrão. Então, será que o crente fica irritado? Claro que fica. Só que ele só não pode dar
vazão ao pecado. Aí é necessário você ter o quê? Você ter equilíbrio, domínio próprio, e também um outro fator que é a inteligência emocional, controlar suas emoções e no momento que você estiver nervoso, estiver bravo, clamar a misericórdia do Senhor, fazer como Neemias. Espera aí, deixa eu pensar aqui, deixa eu analisar como que eu posso resolver essa questão. E aí o que ele faz? Ele repreende os nobres e os magistrados. E Neemias, ele chega, ele vai falar o seguinte para eles: vocês são exploradores, cada um com seu irmão, explorando o próprio irmão. Que absurdo! É isso que ele está dizendo. Olha, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, os compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos que comprá-los outra vez. Então assim, irmãos, olha, eles estavam escravizando eles mesmos ali. Que situação triste, né? E aí ele fala o seguinte, no versículo 9, ele vai dizer assim, não é bom isso que vocês estão fazendo. Tá? Não é de fato que vocês deviam andar no temor do Senhor? Não era para vocês ter temor do Senhor? Como é que vocês estão escravizando vocês mesmos? Puxa, que situação, né? E sabe, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, às vezes uma atitude errada minha e sua, a gente coloca o outro irmão num grande perigo. Num grande perigo. E olha só, e ele vai dizer, vocês não deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos? Né? E como se não bastasse, no versículo 10, ele vai dizer assim, também eu e meus companheiros e meus servos lhe demos dinheiro emprestado de trigo. Ou seja, a gente também, né, nós também estamos envolvidos na mesma situação, mas o final desse versículo, ele vai dizer o seguinte, quando ele fala assim, deixemos este ganho, em outras palavras, irmãos, de forma muito bem clara, ele vai dizer assim, mas por favor, vamos parar com essa exploração. Sério, né? Vamos parar com essa exploração. Peço que hoje, olha, vocês restituam suas terras, as vinhas, olivais, as casas, a porcentagem do dinheiro, do trigo, do azeite que vocês exigiram deles. Ele está dizendo que, gente, devolva isso aí. Para com isso aí. Aí, como se não bastasse, ele falou assim, olha, né? Falou tudo isso aí. E imediatamente os nobres, os magistrados, eles reconheceram. Eles entenderam. E aí eles responderam o seguinte, vamos restituir e nada pediremos. Vamos fazer o que você está dizendo, irmãos. Que coisa gloriosa. Quando no momento de conflito, quando no momento de confusão, você tem alguém que não só tem o Espírito Santo de Deus, mas tem um perfil de líder, mas tem, sabe, uma maturidade para trazer a solução. Hoje, por exemplo, diante de muitos problemas, você tem pessoas fomentando. Essa é a verdade. Os irmãos observam que tem pessoas que têm muita disponibilidade e muita disposição, essas duas coisas, disponibilidade e disposição, para falar, para criticar, para reclamar, mas às vezes tem pouca disposição para trazer uma dica, para trazer uma solução, né? Para tentar minimizar a gritaria, a discussão e falar assim, gente, vamos colocar um ponto final nisso, né? Vamos trazer uma solução. E Neemias é aquele líder que ele assume a responsabilidade. E ele então fala com autoridade. E me chama a atenção que aí então, quando ele fala isso, os magistrados, os judeus de mais posse, respondem para ele, então tá bom, nós vamos restituir, nada pediremos e vamos fazer o que você está dizendo. E aí ele chama os sacerdotes na presença deles. E aí o último versículo da nossa lição, mas é importante você ler os outros. Porque aí ele chama e faz com que eles jurassem que iam prometer. E aí quando ele também, também sacudiu o meu manto e disse, no versículo 13, não está na sua lição, mas lê comigo. Versículo 13 diz assim,
também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora das suas casas o seu trabalho, de todos aqueles que não cumprirem essa promessa, que assim seja sacudido o despojo. Quando Neemias ele sacode aqui o seu manto, é o sentido de repúdio. E está dizendo o seguinte: olha, que Deus faça a mesma coisa, hein? Vocês estão fazendo uma promessa, hein? E aí a Bíblia diz algo muito interessante, irmãos, que o que dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra será concordado no céu. Ô, meu irmão, se eu fiz um negócio com você, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel no meu trato. Se eu tiver algum problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar, eu tenho que conversar com você. E o diálogo, irmãos, crente que se preza tem diálogo. Crente que se preza chama o outro para uma conversa. Foi o que Neemias fez aqui. Quando ele fala, quando ele fala no versículo 7, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento, na verdade, convocou para uma reunião. Gente, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar. E aí, é meio pesado o que eu vou dizer. Tá? Se fosse hoje, eles não foram para as redes sociais. Mandar indireta, falar por parábola. Irmãos, a Bíblia fala: falai a verdade cada um ao seu companheiro. Fale a verdade, senta, conversa. Olha, vamos tomar um café de uma forma bem amigável. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo de Deus. Somos crentes, somos servos do Senhor. Vamos morar no mesmo céu. Olha, meu irmão, eu queria marcar um café com você. Tudo bem se não for o café, mas vamos sentar, vamos conversar. Vamos marcar uma reunião. E aí, irmãos, com certeza, Deus vai honrar. Deus vai abençoar. E aí, então, quando ele sacode, voltando lá ao versículo... o versículo 13, quando ele sacode o seu manto, o sentido de repúdio, e ele fala assim: olha, que Deus faça o mesmo com vocês. Vocês têm que cumprir essa promessa. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Todo o povo disse o quê? Amém. E eles louvaram ao Senhor e cumpriram a promessa. Irmãos, o que um bom diálogo não faz? O que um bom apaziguador não vai fazer? Não é verdade? Então, olha só aí, eles conseguiram conciliar. Os irmãos percebem como é importante, como foi importante nós lermos esses versículos, para nós entendermos qual era o problema. Talvez você no começo da lição ficou pensando: mas que injustiça social? Qual era o problema? O texto bíblico está aí. Então, olha, como que se explica toda essa questão de injustiça? A falta de amor, como nós já vimos aqui, eu cobrar algo de você que você não tem condições, eu explorar o irmão. Isso não é coisa de Deus, Isso não é coisa de um servo do Senhor. A Bíblia diz que cada um tem que considerar o outro superior a si mesmo. Filipenses 2 e 3, A Bíblia também vai dizer, olha, suportando uns aos outros em amor. Então, ou seja, eu tenho que tratar você com amor, com carinho. Irmão, eu tenho que suportar a sua indiferença e você suportar a minha indiferença. Entender que nós somos diferentes, mas nós fazemos parte da mesma família. Os irmãos estão aqui, olha, tem irmãos aqui que é pai de 2, de 3 filhos, alguns de 4, de 5, que sejam mais. Será que todos são iguaizinhos? Não, é diferente, irmãos. É diferente. Mas uma família onde tem amor, onde tem carinho, onde tem compreensão, um suporta o outro. E o servo do Senhor, ele tem que ter essa consciência. Às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar, vai nos magoar. Mas olha, perdoa. Se for algo que está incomodando você, procura o irmão, procura a irmã. Olha, vamos conversar. Olha, aconteceu isso aqui me magoou. E eu quero me acertar com você, eu quero morar no céu com você. E quando você faz isso, a sua alma vai ficar mais leve. Seu coração vai ficar mais leve.
Sabe aqueles outros problemas que você tem? Você vai pensar com mais clareza e Deus vai abençoar, Deus vai colocar pessoas para te ajudar, como disse o nosso irmão Diácono Adriano. Deus vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Então você precisa ter comunhão. Agora, irmãos, o problema é o seguinte, eu já vi também situações de pessoas estar envolvido com problemas e a gente tentar ajudar e você procurar pessoas e falar assim, olha, fulano está passando assim, olha, mas não tem como conversar com fulano, fulano é muito difícil. Olha, até gostaria de ajudar, mas é uma pessoa que a gente não consegue nem ter diálogo. Olha que situação, irmãos. Ter a solução e não ter como desfrutar dela, aí é um problema sério. Por falta do quê? Falta de união, falta de comunhão. Então, que possamos, olha só, que possamos suprir essa questão, né? Pedir a graça de Deus. Irmãos, a gente precisa orar e pedir para que o Senhor enche o nosso coração de misericórdia. Que o Senhor enche o nosso coração da sua graça, do seu poder, do seu espírito, sabe? Para que a gente perdoe, a gente abrace as pessoas e assim por diante. Um outro problema, né? Também, olha só, por falta de amor, os ricos cobravam juros com usura e a Bíblia condena isso. O verdadeiro cidadão do céu, ele não pode fazer isso. O próprio salmista orienta nós a não fazermos isso, né? Aquele que não empresta com usura, o salmista fala, né? É o perfil do verdadeiro cidadão do céu. Olha que coisa séria. Outra coisa, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos, queria ficar cada vez mais rico à custa da miséria dos outros. Irmão, isso é perfil de ímpio. Isso é perfil de homem corrupto. Eu me apossar da miséria dos outros, eu usar do ponto mais fraco do outro para eu promover minha vida. Deus tenha misericórdia, né? O salvo em Cristo Jesus não pode deixar, né, isso entrar no seu coração. Mas aí, olha, Neemias vai e soluciona o problema, né? Neemias, então, como nós já lemos aqui o texto, Neemias então convoca eles para uma assembleia, para uma conversa, expõe o problema, fala a verdade para eles. É interessante, Neemias ele não ofendeu ninguém. Tá? Às vezes as coisas na sua vida, ela não vai bem, sabe por quê? Você até fala a verdade, mas às vezes a forma com que você fala ofende os outros. E aí o que a gente precisa? A gente precisa pedir graça, a gente precisa pedir sabedoria. Irmãos, a verdade ela tem que ser dita? Tem, mas ela tem que ser dita no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo e da forma certa. Você falar a verdade no tempo errado, na hora errada, para as pessoas erradas, num lugar errado e de uma forma errada, essa verdade que você diz que ela dói, mas tem que ser dita, ela vai virar um veneno, né? Ela vai virar um veneno. Então, olha só, precisamos, né? Precisamos pedir sabedoria. Precisamos pedir a graça de Deus. Preciso falar a verdade com o irmão. Fale a verdade com amor. Irmãos, quando você fala a verdade com amor para a pessoa, sabe o que vai acontecer? A pessoa pode estar errada. Ela vai te abraçar, né? Isso não contando no período de pandemia, mas ela vai abraçar você, ela vai falar, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, não tem coisa melhor do que às vezes nós recebemos uma repreensão de uma forma tão carinhosa. Tem pessoas que às vezes ela sabe chamar a atenção do outro de uma forma tão dócil, tão carinhosa, que o outro agradece. Ô irmão, muito obrigado. Muito, irmão, olha que bênção. Olha que bênção. Então, dependendo da forma com que você fala, né? Dependendo da forma com que você se expressa, a outra pessoa vai entender, vai falar, ô irmão, eu não sabia. E às vezes, irmão, vez ou outra, a gente pode falar uma palavra que vai magoar o outro, que vai, né?
E o perdão, como é que fica? Né? Pedir perdão, se reconciliar. E Neemias, então, ele traz a solução. Neemias fala a verdade, fala, gente, olha, deixa esse ganho exorbitante, né? Vamos restituir. E aí, então, eles acataram a proposta, né? E o tópico 5 vai dizer que a paz voltou a reinar entre os judeus. Porque aí, olha só, né? Aí todos chegaram a um acordo. Todos chegaram a um acordo, todos firmaram uma promessa ali, e volto a dizer, o que dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Então, olha, Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje, isso é, Deus quer abençoar os servos e confirmar as obras das suas mãos. Então, irmãos, é muito importante isso. Tá? A gente sabe que a desunião é obra da carne. Tá? Os irmãos tiverem um tempo, leia Gálatas capítulo 19, versículo 20. Olha, vai dizer que a ira, a inveja, a porfia, né? a própria gritaria, isso não é perfil do cristão. Não é perfil do cristão. Então, as obras são obras da carne. Né? A inveja, o ciúme, o sentimento faccioso, às vezes a gente fala isso, as pessoas às vezes levam mais para o sentido pejorativo, mas tem pessoas que têm esse sentimento, e Deus tenha misericórdia. A desunião, o que ela vai fazer, irmãos? Ela só vai construir barreira. Paulo vai dizer em Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo vos amou. E quem ama a Deus ama também o seu irmão. João diz isso, como nós já falamos, tá? E para nós encerrarmos essa aula, para nós encerrarmos essa lição, olha, né, nós devemos cultivar, né, o testemunho diante do mundo. O mundo tem que ser a prova, né? O mundo tem que ser a prova de que nós somos unidos. Né? Olha só, a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual da paz na igreja. Aí se os irmãos observarem João, o capítulo 17, aí eu encerro por aqui, tá? Eu vou parando por aqui. João capítulo 17, ó, abra sua Bíblia aí, né? João capítulo 17 e o versículo 4, olha só, Jesus vai dizer o seguinte, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Mas se os irmãos observarem também, tem outras passagens também que Jesus fala, né? Jesus fala que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Então, se nós realmente temos esse propósito, João 13:35, para nós encerrarmos, João capítulo 13 e o versículo 35, a gente vai fechar com esse versículo vai ser a nossa conclusão. Jesus diz assim, ó, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Então que possamos amar, possamos deixar de lado a inveja, a discussão, a gritaria, né? Que possamos refletir, irmãos, mais sobre aquilo que nos une como cristão, como servo do Senhor, e não ficarmos aí brigando, discutindo, fazendo coisas que desagradam o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Não posso encerrar essa aula sem antes aqui dar os parabéns aos aniversariantes, né? A nossa irmã Lisandra, esposa do nosso irmão Valdeir, nora do pastor Valdemar, ela fez aniversário. Então, parabéns, Lisandra. Deus abençoe grandemente você. Felicidade, saúde, vida. A nossa irmã Thalita Garelha também fez aniversário. Parabéns, professora Thalita. Deus abençoe você, o Vladimir e toda essa família querida. E também a filha do nosso irmão, presbítero Odaíra, Giovana, também fez aniversário. Parabéns, Giovana, Deus abençoe. E se tiver, irmãos, mais alguém que fez aniversário, né,
Parabéns, receba o nosso abraço, o nosso carinho e vamos orando uns pelos outros, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor. Lembrando aos irmãos, hoje às 19 horas nós temos o nosso culto presencial. Tá? A escola dominical ela foi somente online por uma questão de cuidado, né, em virtude a essa temperatura baixa que está fazendo nesses dias e para preservar você, a sua integridade, a sua saúde. Mas hoje à noite nós vamos estar, né, adorando ao Senhor. O Arthur manda um grande abraço. Ô Arthur, Arthurzinho, um beijo no seu coração, viu? Pastor Alessandro te ama. Arthurzinho, irmãos, assiste a nossa aula, né? E ele falou que ele estava com muita saudade de mim e do pastor José Honório. Arthur, pastor José Honório está mandando um beijo para você, viu? Irmãos, receba um grande abraço do nosso pastor presidente, pastor José Honório, da irmã Nilza, da Tânia. Receba um grande abraço da minha digníssima esposa, a irmã Daniela, né? Dani, minha amada esposa, tem sido um canal de bênção para a minha vida e me ajudado muito. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje, às 19 horas, você que faz parte do grupo de risco, tenha um pouquinho de paciência. Você que talvez aí esteja um pouco gripado, resfriado, se cuide, viu? Às 19 horas nós temos o nosso culto online, aos irmãos que não fazem parte do grupo de risco, aos irmãos que estão desfrutando de uma boa saúde. Você pode ir para a sua congregação, né? Os irmãos da igreja sede, vá para a igreja sede, nós vamos estar ali adorando o nome do Senhor Jesus, né? Mas quem não puder, acessa aí as redes sociais, né? O Facebook, o YouTube, e nós vamos glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a nossa irmã Laurita também está fazendo aniversário. Irmã Laura, parabéns. Deus abençoe, irmã Laura, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas copiosamente sobre a sua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus. Se essa aula, irmãos, foi uma bênção para a sua vida, mande o link para os demais irmãos, né? Precisamos sempre viver em união e comunhão, para que possamos vencer os dias maus. Deus abençoe a irmã. Muito bem, a Raquel Botti, né? A irmã Nilza Luz, obrigado, irmã Nilza. Está dizendo aqui que a Raquel louva ao Senhor, Raquel tem um talento maravilhoso, né? Raquel, meus parabéns, irmã Raquel. Deus abençoe você, felicidade, muitos anos de vida. O Senhor veio abençoar grandemente. Irmã Débora Garcia, obrigado pelo carinho, viu? É muito bom. Mande o meu abraço ao seu digníssimo esposo, a essa família tão querida. Irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor? Não sai daí não, vamos orar e aí depois a gente já encerra. Mais uma vez, meu agradecimento aos irmãos, meu agradecimento ao nosso amado pastor José Honório, pela confiança que nos dá. Pastor Valdemar, Deus abençoe. Professora Ana Maria, sua digníssima esposa, família. Deus abençoe também a irmã Sandra, o Márcio, o João Batista, os demais irmãos aqui presentes. Recebam o nosso abraço. O José Ferreira também mandou uma mensagem aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Irmã Marli Reis, né? Marli deixou um texto aí, eu não consegui ler, Marli, né? Passa muito rápido aqui. Mas vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, quero te louvar, Senhor, quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, pela vida dos teus servos que aqui estiveram, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos que vão assistir essa aula. Senhor, abençoa cada um dos teus servos, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Senhor, que possamos viver em união. Senhor, que toda e qualquer barreira construída pelo inimigo seja desfeita, Senhor. Que juntos, Senhor, possamos trabalhar, possamos lutar para, Senhor, vivermos cada vez mais em unidade e juntos alcançarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu peço a Ti, Senhor, um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória para a vida dos Teus servos. Traga resposta de oração.
Abra, Senhor, portas e janelas celestiais. Visita o lar do teu servo, da tua serva. Senhor, que a tua bênção venha alcançar a cada um dos teus filhos. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente com cada um dos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, amado irmão, amada irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Domingo que vem estaremos juntos, permitindo o Senhor, na nossa escola, tanto presencial como online. E assim nós vamos caminhando, rompendo em fé. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um abraço, beijo no coração de vocês e um dia de bênção e de vitória.